Você quer ser inteligente no jiu-jitsu? Um jeito simples de você começar a entender estrategicamente a luta, inclusive replicar essa estratégia para a tua forma de lutar na hora do combate, é analisando o que esse cara faz, o Meregali. No meu ponto de vista, um dos caras mais estratégicos e inteligentes na hora de lutar. Ele frustra muito o cara que é muito forte, que às vezes tem uma valência física superior a ele, não só pela qualidade técnica, mas pela estratégia que ele traz. É um cara muito estratégico, é um cara que pensa o combate. Então a gente vai dar uma olhada aqui no que ele fez no último UFC JJ, e eu trouxe em particular o segundo round, que eu acho que é o que mais desenvolve alguns aspectos interessantes para trazer para vocês. Principalmente se você é um cara que quer aprender alguma coisa, algum conceito aqui de queda e algum conceito de controle para finalização, que é o que eu vou trazer. E é importante vocês entenderem que tudo que eu vou trazer aqui é com base em conceito. Eu não quero que vocês fixem a técnica, o movimento perfeito na cabeça. Não, eu quero que vocês vejam o conceito em curso. Isso é que dá autonomia a você para criar teu próprio jogo e levar no combate, para o combate, na hora, às vezes, do rola, que seja, uma intenção, um objetivo claro. O teu foco tem que estar num objetivo externo. Eu vou fazer isso aqui no cara. E não como você tem que estar posicionado, tua mão, teu pé e tudo mais. Legal? Vamos lá para cima, então. Soltar aqui o vídeo. UFC 326 and Zuffa Boxing 4 all in the same weekend. Now it's easy to enter. Just watch Zuffa Boxing live on Paramount Plus and post a picture on social media of you watching and then tag Zuffa Boxing. Good luck, and we'll see you here in Las Vegas. Alongside Michael Chiesa, Dean Thomas, I'm John Trippett, Morgan Wirtz is standing by both side. An action-packed first round here in the heavyweights. Nico Miglasik in the blue. Nicholas Meregali in the black and red. Dean, what'd you think of that first round? Tough one to call. I mean, Miglasik came out with a fast start. Looked like he was going to really be able to amount to something, but Meregali answered nicely. So, not sure how the judges are going to see that one. I'd have to go back. Vamos começar aqui nessa questão da queda. Se vocês perceberam, ele vai trocando, né? Ele vai trocando queda com o seu adversário, vai trocando as pegadas ali, fazendo hand fight com o adversário, vai buscar ali o controle da nuca, collar tie, para controlar a postura e tal, e depois chegar no body lock. Qual que é o ponto aqui? Tem uma diferenciação muito grande no aspecto do desenvolvimento de queda com pano e no sem pano. Com pano, nós queremos sempre o kuzushi, o desequilíbrio do cara, e nós podemos fazer isso com um nível de distância. Por quê? Porque a forma da gente controlar a linha dos ombros, o tronco, é através do pano. Os braços é através do pano. Então eu consigo chegar com o meu braço no pano do cara para controlar. No sem pano eu não consigo isso. Eu tenho outros mecanismos. Eu vou controlar punho, cotovelo, tá? O ombro, a linha dos ombros ali. Eu vou controlar a postura com a mão na cabeça para conseguir conduzir esse cara. E qual é o objetivo? Vamos resumir aqui os objetivos no geral da queda no sem pano. É eu tirar essas defesas da frente. Então eu vou jogar os braços, tirar os braços da frente, perfeito? Tá? Para tentar chegar no tronco do cara. Isso é um primeiro objetivo. Então eu vou tirar esses braços da frente, como ele vai fazendo, beleza? Trabalhando a postura para tentar chegar no tronco, ou com uma esgrima ou com outra. No momento que eu tenho o tronco desse cara, eu consigo desestabilizar ele, mas diferente do com pano, que eu consigo fazer isso de um jeito, às vezes mais com uma outra distância. E aí eu consigo body lock, como ele fez. Uma outra forma de eu jogar buscando as quedas é trabalhar por fora dos braços também, tá? Ou seja, o arm drag, às vezes o slide by, que os caras fazem também, aonde eu controlo também a linha dos ombros para rotacionar esse cara e chegar nas costas. No controle superior, basicamente, é meio que isso. Ou eu vou trabalhar para tirar as mãos de dentro desse cara, tirar as mãos da frente e eu conseguir uma esgrima, e depois a outra, ou uma esgrima só, dependendo do que eu vou tentar. E aí eu faço um trabalho de quadril, de pé, para dar quedas, para trabalhar a parte inferior com a minha perna, beleza? Ou eu vou tentar acessar as costas, tentar acessar a lateral, saindo dos braços. Eu vou por dentro ou vou por fora, perfeito? E aí eu chego nas costas, isso com slide by, que não falei, arm drag, que seja. Ou também, cara, eu posso tender esse cara ao chão
Porque no momento que eu tendo ao chão, o braço dele, todo o mecanismo de defesa também vai ao chão. E aí ele não tem nada para impedir, para trabalhar, para administrar a distância, e eu consigo também rodar para as costas. Tirando isso, o que vai determinar muito também da queda é a altura da minha cabeça. Então, se eu estou mais baixo do que o meu oponente, eu tenho mais acesso às pernas. Mais alto, não. Queda no champano vai se resumir muito a isso. Trabalhar os braços para abrir e acessar o tronco, trabalhar os braços para acessar, circular a lateral e ir para as costas, jogar o cara para o chão para de repente rotacionar para as costas também, ou estar mais baixo que ele para tentar entrar na perna. Beleza? Sempre assim. No caso do Nicolas, e ele é muito comprido, importante trazer isso, ele é comprido, então ele acessa as esgrimas, ele consegue fazer muitas vezes um body lock com mais facilidade. Talvez não seja o seu caso. Não é o meu, eu não sou tão comprido. Então para mim é muito difícil às vezes chegar num body lock. Eu consigo uma esgrima, mas um body lock é difícil. Eu costumo dar quedas melhores no sempano quando eu vou para a perna, onde eu consigo chegar, por ser mais explosivo, consigo chegar nas pernas do cara com mais facilidade. Continuando. In the black and red. Dean, what do you think of that first round? Tough one to call. I mean, Migleisic came out with a fast start. Looked like he was going to really be able to amount to something, but Meregali answered nicely. So, not sure how the judges are going to see that one. I'd have to go back and watch it again myself. This was a big... Só um ponto aqui que não tem nada a ver com a técnica em si, mas o Meregali é foda, né, velho? O cara, ele tomou um golpe, né, uma contra-queda do Pixley, que fez com que ele se lesionasse mais ou menos na mesma posição que ele entrou a queda. E o cara foi. Você vê que o tipo de atleta, o nível de atleta que ele é muito diferente. Ele é um cara que às vezes os caras julgam ele como arrogante e tudo mais, mas ele é diferenciado. Ele é diferenciado. O cara vai para se testar. O cara vai para, de fato, desenvolver, elevar o nível do jiu-jitsu dele. Isso é claro, isso é claro. Question that I have coming into this match, okay? Nico Migleisic, when you go back and watch film on him, he's a guy that likes to fight for underhooks and he will fish for overhooks. Now, when you go back, like I said, and you talk about the sequence where Meregali blew out his shoulder, I was curious if he would be willing to engage in those types of exchanges on the feet, deal with overhooks and underhooks and looking for throws. What did Meregali do? Gets double underhooks, gets the throw, gets the takedown, and now he's looking for this head and arm choke. It looks like when you get in a position with a guy this good, you really don't get out. He's, a guy who's as elite as Meregali. I don't see Migleisic getting out of this. And I just wasn't sure if Meregali would want to initiate any wrestling, any upper body wrestling, in defending takedowns or going for takedowns. And for me, that just answered my question. That he... Um ponto importante aqui, também para vocês entenderem um toque na montada, né? O Meregali é comprido pra caramba. Quando a gente está falando de montada, eu gosto de entender o seguinte: a maioria do controle, pela própria situação aqui, da parte de baixo, da base do oponente, tá? Do ponto de contato no solo que vai gerar alavanca, que são os pés, o quadril também, é feito pela parte superior. Não acontece isso sempre. Nos 100 quilos, por exemplo, você às vezes controla a parte superior com uma lateral tua, parte superior do oponente. E a parte inferior, o pouco que você consegue, com a outra parte, tá? Não, montada não, você tá de frente pro cara. Então a parte inferior tua vai controlar a parte inferior do cara. Ah, mas é óbvio, Gabriel. Não é. Não é tão óbvio assim para muita gente. Tem algumas coisas aqui, ele é um cara que estabiliza muito bem, ele sabe pesar e tudo mais. Mas o que ele está buscando no geral? Vamos colocar assim, um objetivo geral da montada. É pregar o cara no chão, beleza? É pregar o cara no chão e começar a afetar a estrutura dele. Então, 3 coisas que estão acontecendo. Ele está afetando a base à medida que ele consegue pesar aqui na parte inferior do cara. Ele está afetando a postura do seu oponente à medida que ele consegue controlar essa parte inferior, ele consegue controlar ali a cabeça, o queixo do cara, e ele vai afetando as estruturas, que esse é o core dos conceitos. Qualquer conceito parte dessa ideia de alinhamento, postura, base, estrutura, já falei várias vezes aqui no canal. Ele controla isso para ele começar a conseguir construir uma finalização. Você percebe que ele não está indo de uma vez. Então ele estende o corpo para conseguir isso. Uma forma de você fazer esse controle realmente é conseguir estender o corpo. A parte superior e a parte inferior. A parte inferior muito menos, porque ele não está sob as pernas do cara, né? Ele está mais sobre o quadril. Mas ele consegue ter um controle ainda. Legal? E aí ele vai começar a construir a finalização dele. Algumas coisas vão acontecer ainda aqui.
e eu quero trazer o olhar estratégico para vocês. Very much trusts his shoulders and feels he can still compete in those types of situations when he got injured. Is this the Nicholas Meregali you saw before he got injured, one of the top in the world? You know, it's hard to say. With all due respect to Michalczyk, I mean, you would have to go back and throw him in there with a Victor Hugo or a Felipe Pena or a Mateus Diniz. Ponto aqui, ó. Um segundo, tá? Você percebe? A montada, ela não tem que ser estática, no seguinte sentido. Você não precisa só ficar aqui travado. Você pode fazer um jogo dinâmico na parte de baixo para, no momento em que o cara reaja, produz uma força, você ajusta o teu peso. Beleza? Você ajusta, você vai quebrando o quadril. No caso do Meregali, como ele é muito comprido, às vezes ele nem precisa, porque é uma ponte que o cara dá, ele nem tira o outro joelho do chão. Tá, vamos dar esse exemplo. Mas no geral, é muito interessante você ter essa habilidade de fazer esse dinamismo. Dito isso, o que ele tá agora, né, fazendo? O cara, ele tira, né? O cara consegue tirar. E aí o cara fica lateralizado. Fica lateralizado. O que o cara vai buscar? Defesa tradicional de montada. Se o objetivo da montada é pregar o cara no chão, quando ele fica lateralizado, ele tem mais capacidade de se defender. Simples. Ele vem com os braços. E aí o que o Meregali faz? Como o Meregali ele não consegue mais aquela extensão, ele não consegue ter o contato do cotovelo, ele vai para mão, pro punho. A ideia da segmentação. A ideia da segmentação. Então, eu preciso chegar em algum lugar, eu vou no punho, eu tô passando guarda, às vezes o primeiro acesso que eu vou ter vai ser no tornozelo, não vai ser no joelho. Então eu tiro o tornozelo da frente, aí tiro o joelho, aí tiro, né, o quadril e vou prosseguindo. É o mesmo caso. Aqui, ele tem uma pegada, que é uma pegada que está sendo bastante usada já, né, que é a ideia da gift wrap. Eu não sei se ele vai fazer isso aqui agora, vamos dar uma olhada. Or a Felipe Pena or Mateus Diniz, who he took out here at the Apex, that would be the tell. It's just hard to say because this is his first match back. With all Ele não fez, mas existe essa pegada. Se ele fizer, eu vou mostrar para vocês. due respect to Nico Michalczyk, he's an incredible competitor, but he's not of the pedigree of people that Meregali's competed against in the past. And I'm being as respectful as I can. He's here for a reason, but it's hard to say where Meregali's at until you throw him against somebody that's at the top of the heap. But this is vintage Meregali. I mean, look at the way he's manipulating the arms of Michalczyk. He's getting his elbows above the head, trying to pin the elbow to his ear. Cada vez mais em extensão. Legal? E uma coisa que eles fazem bastante, o Meregali tem muito esse jogo, o Gordon tem muito esse jogo também, entre outros caras, é a ideia da extensão, cara. É simples, isso é uma estratégia muito simples, né? E simples no ponto de vista de como vai funcionar. A execução nem sempre. Mas o lance é você deixar o cara em extensão e subir os dois cotovelos aqui por uma razão. Tá? Com os dois cotovelos eu tenho controle dos mecanismos de defesa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a ideia, aplicando o conceito do double trouble, né? do duplo problema. Eu estou controlando os dois braços. Eu posso fazer isso quando eu estou também atacando as pernas. Por exemplo, o Mazilock é um exemplo disso. Eu estou controlando os dois membros, porque normalmente a forma que o outro vai defender é usando o membro que sobrou. Legal? O Meregali faz muito isso. Ele começa a controlar e aí ele sobe para um armlock, para um triângulo depois. So he can attack those arm triangles. He might sit to an S mount and attack a triangle. And you see Michalczyk's using that left hand to push on his right elbow to keep his elbows from coming together. Meregali maybe looking for a chair sit here. He's maybe looking for some type of modified key lock. Yeah, I mean, Meregali, he's just so methodical on his approach. And this is what I mean, like, when you get a guy who's as good as Meregali on top of you, it's... Essa pegada que ele faz, você vê que ele trouxe o braço cruzando e por baixo da cabeça ele faz a pegada, né? A gift wrap seria mais ou menos isso. Então, a ideia do nó do presente, né? Então você tá meio que embalando a cabeça do cara. Isso ajuda demais. Por quê? Porque agora ele controlou todo um lado. Falta ele controlar o outro braço. Então é um jeito de você aplicar a ideia do duplo problema. De você controlar ambos os braços, ambos os membros que estão envolvidos na defesa.
E aí ele vai transicionar para o ataque. Você percebe que todo o posicionamento do Nicolas, assim como a gente for ver uma luta do Gordon é a mesma coisa, está no controle para então a finalização. Eu acho que esse é o principal diferencial deles e além disso, tá? Tem uma coisa, isso é o principal diferencial do jiu-jitsu em si. Em termos de lógica de combate, a gente está buscando controle para finalização. A luta livre é um pouco diferente. Agora, e não que você não possa mesclar essas duas coisas. Você dá um bote de uma vez, pode, tá? Mas é interessante você ter essa ciência do controle e do domínio, que é uma coisa que eles fazem muito bem. You've dug yourself into a pretty deep hole. It's very difficult to get out. Look at that transition from the gift wrap to the arm triangle choke. He might have this. And that's interesting that Miglasic's pushing his leg off, that he wants him to pass all the way to the side so he can roll to the hip, but Maragali's got an answer. Looks like he's almost going to go to a chair sit. I'm surprised he didn't try to hack underneath and take the back. For the majority of this round, the entire body weight of Maragali Aqui, ó. laying on top of McGlasik. Perceba como é essa extensão, ele estende um lado e sobe um pouco o outro. Você pode fazer para isso em ambos os lados. Perceba que ele não está na mesma configuração da montada sempre. É isso aqui que é o dinamismo que vocês devem pegar. E além disso, com o controle como ele está fazendo, o que o cara pode fazer? Porque qual que é o lado que sobra para ele se ele está matando esse lado, se o cara não está conseguindo virar? Ele muitas vezes vai tentar fazer a ponte para um lado só. Perfeito? Então, nisso, ele acaba dando a possibilidade do Nicolas conduzir com essa pegada que ele tá, e com a gift wrap que a gente estava falando também, o cara para dar as costas. Legal? Então, isso é muito interessante. Miglasik trying to choke out the wind underneath. I'd like to see Maragali look towards Miglasic's head. He's looking towards the mat. I would like to see him use his forehead and look towards Miglasic's head. And this is a bad position. This is where you don't want to be against Nicolas Maragali. He's an absolute killer when he gets on your back. He'll trap your arms and he'll catch you with one hand. He is masterful when he can get back control. Yeah, historically one of the better finishers from the back. And it's those long frames. He gets that body triangle. Here's isolating this arm, looking for this arm bar. Can Miglasik hold on here with 20 seconds to go here in round two? Good, Nico. Beautiful leg. Into his legs, into his legs. You got 10 seconds, 10 seconds. Muito bom. Uma coisa aqui que é importante, cara. Uma coisa que é muito importante. Não tô falando que o Nicolas fez errado, pelo amor de Deus, não. Mas, ó, ele foi pras costas, normal, né? E aí ele foi girar, beleza. Ele vai na perna, porque a perna é o que está permitindo com que o cara tenha um certo movimento para rodar. Muitas vezes você também, o cara consegue subir em você, porque justamente você não tem um certo controle ali, ou subir muito rápido, um controle da perna. Nesse caso, o que muitas vezes sobra, você consegue, perceba, ó, vamos lá. O que está perto do Nicolas agora, ó? A perna. É possível sair do braço e transicionar para um ataque de perna. Assim como é possível sair de um triângulo, você está dando o triângulo do cara, e você ir para uma key guard, né, para aquela guarda K, mais ou menos, eu tô dando esse exemplo, e transitar para um ataque de perna. Então comece a perceber objetivos e possibilidades. Deu errado o ataque de braço, vai sobrar uma perna às vezes. Meio que a ideia do dilema, vamos colocar assim, né, no jiu-jitsu. Então você tem uma outra possibilidade. Eu não sei se foi a intenção dele fazer isso. Acho que não. Mas olha como a perna se aproxima, tá vendo? Ó? Olha como a perna se aproxima. Ele consegue, ainda mais que ele é comprido, agarrar a perna e de repente ir para uma transição de ataque de perna. In round two. Mas ele acabou não fazendo. Mas não, a questão não é essa. A questão é que, entenda o seguinte, todo jogo, se você perceber na análise que eu fiz aqui, ele tem meio que caminhos centrais para você percorrer. Se eu estou falando de chegar na montada, eu estou dizendo sobre, normalmente, um bom caminho é você primeiro isolar cabeça e braço para ir para a montada. Ele faz isso quando ele já está na meia guarda. Ele não faz isso depois. Legal? Antes disso, no controle paraquedas, ele está buscando o centro do corpo da pessoa. Ele poderia fazer isso, buscando o centro, como ele fez. Ele poderia trabalhar
para sair fora dos braços, ou seja, circular, tá? Ele poderia ficar mais baixo do oponente para entrar nas pernas. Mas é basicamente esses objetivos que a gente está buscando. Todas as soluções técnicas de queda vão partir desses conceitos, desses objetivos, tá? Dessas estratégias. Ele fez isso, ele conduziu o cara ao solo, depois ele foi para uma montada, já isolando cabeça e braço. Ali ele tentou isolar mais de um braço por causa do controle double trouble, né, que a gente fala, que é o duplo problema, para matar o controle, para matar a defesa que sobra, que normalmente é um braço. Ele faz isso às vezes isolando cabeça e braço, às vezes com aquela gift wrap que eu falei, tá? Que é mais ou menos passar a mão aqui e você faz a pegada. E depois ele vai transicionar para as costas e tenta um armlock. Deu errado o armlock? Tudo bem, mas ele construiu todo um cenário e era possível, se ele quisesse também, sem dúvida, um ataque de perna porque sobra. Tente levar isso, tente começar a olhar o teu jogo e levar essa estratégia para lá. Inclusive, essa é uma das estratégias que eu vou passar no meu novo curso de finalizações que sairá provavelmente dia 9. Eu abrirei o carrinho dia 9 agora de março. Se você tiver interesse, tem um grupo aqui embaixo onde eu deixarei uma oferta especial. Legal? E todo o teu conhecimento de jiu-jitsu, no meu ponto de vista, ele tem que ser enxugado. Você não precisa saber detalhe. Não, porque o detalhe é extremamente variável. Não é o detalhe que vai mudar o jogo. Me perdoa, não acredito nisso. Eu tenho 17 anos de prática, já lutei bastante campeonato, já dei bastante aula, dou aula, e eu vejo que o detalhe muitas vezes te prende. Se você está falando de um atleta de alto nível, de repente uma correção nesse sentido possa ser diferente, tá, mas não é o caso da maioria de nós. Nós estamos tentando melhorar o jiu-jitsu, nós estamos tentando aumentar a nossa inteligência de luta. Ok? Não é o nosso caso. Então vamos enxugar a luta e a partir dessa retração, né, de conhecimento, da gente diminuir um pouco o conhecimento, não expandir tanto ele nesse sentido, de quantidade de informação pra caramba, nós conseguimos ser mais eficientes no combate. Então persiga essa estratégia, persiga esse objetivo, que isso vai ser diferente. Todos os meus cursos são com base nisso, eu quero te dar uma visão estratégica, não simplesmente que você só fique colocando a posição, onde vai pé, onde vai mão, como que você vai fazer, não. Você precisa entender o que é eficiente e como ser estratégico para aplicar isso. Todos os meus cursos, inclusive, se você quiser aprender comigo, inclusive, estão aqui num link abaixo. Acesse meus cursos por esse link, vai estar aqui e você vai clicar e vai ter o meu curso de retenção de guarda, o meu curso de passagem de guarda e em breve de finalizações. Beleza? Dito isso, se esse vídeo fez sentido, se você gostou dessa análise e quiser outras análises, deixa seu comentário aqui. E não esquece, cara, importante, você tá vendo esse vídeo? Printa, cara, printa. Qual que é o problema? Printa, vai lá no teu Instagram, deixa eu saber quem é você, a gente vai bater um papo. Deixa eu saber quem é você, printa, marca. Eu vou repostar, a gente vai bater um papo, eu vou entender mais de você também. Legal? E envia, compartilha com a galera aí. Tamo junto.